ia com o mesmo terço. O mesmo terço, é tudo automático. Senhor, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus, e abençoa meu dia, abençoa minha família. Eu consagro, mas eu consagro, eu tenho que ouvir, eu tenho que ver o que é a vontade do Senhor. Então, foi isso. Deus já começou falando comigo dessa forma aí. Eu não agia como um cristão, mas sim como literalmente um religioso. Tinha uma planilha na qual eu tinha que ler e sair pronto como revestido da armadura de Deus, sem nada, sem nenhuma proteção, sem nenhuma. Foi isso. Kaique? Como eu já tinha falado também na semana passada, é um dos maiores defeitos que eu estava vivendo ultimamente, por conta eu passei a me cobrar nos últimos anos sobre essa questão de oração, sobre me comparar com outras pessoas orando e achar que eu não orava. E aí eu fiquei nessa busca de eu orar bonito, de eu tentar fazer uma oração bonita que fosse agradar a Deus, quando na verdade eu tinha que estar buscando ouvir Ele, né? Então, para mim foi um aprendizado aí, porque algo que eu não tinha ainda parado para refletir. Por mais que eu comentei que é algo que eu praticava antigamente, sem a intenção, né? Eu acabava fazendo isso e sem o conhecimento, na verdade, não a intenção, sem o conhecimento. Depois, por ouvir demais as pessoas e realmente me comparar, achar que eu não orava, eu estava achando que eu não era um cristão de verdade, talvez, ou algo assim. E isso só piorava, porque, na verdade, eu acabava buscando cada vez menos. Então, meus momentos de comunhão sempre era mais através do louvor, até porque outro problema que eu tenho é a leitura. Tenho muita dificuldade na leitura. Então, assim, o que eu conheço da palavra é graças a Deus sempre mandar alguma alma ali para estar ajudando. E aí é nesse momento que eu consigo ler, porque daí eu fico focado em conseguir trazer algo ali para a pessoa e é nisso que eu conheço a palavra, dessa maneira. Mas aí foi um aprendizado para mim, porque eu estava tentando falar, e ao mesmo tempo não falava nada e também não parava para ouvir. Legal. Paulo? Boa noite, pessoal. Uma coisa interessante, não, ouvindo o podcast lá, né, o áudio, né, a vida com Deus, um ponto que eu anotei aqui que é muito importante, né, que a vida com Deus, né, é uma resposta que a gente dá, na verdade, à nossa vida, né? Isso. O que a gente faz para Deus, isso acho que tem mudado a minha mente, né? Eu gostei muito semana passada, e ouvindo esse áudio aí, achei muito forte essa questão, que eu acho que é para repensar, né? O quanto a minha vida, o quanto a nossa vida como cristão, ela tem que ser que tipo de resposta nós estamos dando a Deus, né? Ou seja, porque ali é muito claro que Deus, ele é o iniciador, colocado Deus como o iniciador, né? Então a gente responde a essa iniciativa de Deus, né? E eu acho que a gente vai ser cobrado de certa forma, como a gente teve, que resposta a gente teve para aquilo que Deus nos ofereceu. A cada momento, a cada aprendizado, a cada conversa aqui, né? É importante o que a gente vai fazer com isso, mais do que o que falar. Cada um falar alguma coisa aqui, ninguém tem a plenitude de conhecimento ou vai acertar em tudo, né? Mas quando ouvimos, a gente pode refletir e pensar assim, o que eu vou fazer com isso, né? O Roberto, qualquer um que falar, pode falar alguma coisa que, mas ali não é bem assim. Mas eu posso fazer em resposta a isso, de forma proativa, uma coisa para eu aprender, né?
Eu acho que talvez você vai falar mais para frente, também acho importante a questão do silenciar ruído e cultivar quietude. Mas eu acho que você vai mais abordar mais na frente. Ou não sei, né? Sim. Porque, né? É. Sobre silenciar ruídos. Então, ok. Então a gente vai falando aí. Marcelo, qualquer um dos dois. Fala um Marcelo e depois fala o outro. Bom, eu assim, eu me cobro bastante por achar que eu não consigo, assim, orar. Que para orar para Deus tem que falar bonito, entendeu? E eu me cobro muito isso. Também a questão eu estava lendo lá hoje e eu vi que Deus não precisa que você uma oração bonita, que é sinceridade, Ele quer que você fale de coração com Ele. E também tenho muito, sim, de pedir para Deus alguma coisa e só que eu não sei aquietar meu coração, entendeu? Eu fico na ansiedade, eu peço para ele aquietar meu coração, tudo, para não ser ansioso nessa parte, mas eu não consigo. Então eu tenho que aprender a aquietar meu coração ou para tentar ouvir o que Deus tem para falar comigo. Maravilha. Maravilha. Marcelo, Bom, falar de mim, assim, o que eu percebi é que eu tenho uma referência em casa que é a Helena. E, a gente torna uma criança mimada, que às vezes chega diante de Deus e só tem que pedir. Muitas vezes não, né? O que ele quer é que a gente apenas pare, ouça, escute o que ele quer pra gente. Que muitas vezes a gente acontece alguma situação, quer fazer e é ele que tá te falando o que tem que fazer. A gente pega muito nisso, de não aqui no coração tentar esvaziar um pouco a mente e deixar ele falar. É basicamente isso. isso aí mesmo. Rafa, Oi, estão me ouvindo bem? sim. Então, na verdade, quando eu li, na hora me veio uma lembrança de logo após que eu me converti, né? Eu tinha me batizado tudo tal, e eu tinha bastante amigos que ia comigo no monte. E todo mundo a gente combinava, né? A gente mandava mensagem no grupo que a gente tinha e falava assim, ó, tô subindo. Quem quiser se encontra comigo lá. E foi uma semana que eu coloquei no meu coração que foi uma semana que eu ia semana inteira no monte, que eu ia lá que eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, né? Aí eu falei assim, eu vou lá até eu escutar a voz de Deus. Aí eu chegava lá, ficava orando todo dia, ficava lá e nada, nada, nada. Parou? Dia que eu subi sozinho, uma semana inteira. Ah, Aí no último dia eu não tinha escutado nada. Aí eu fui lá meio turrão, né? Falando, capaz, uma semana aqui não vou escutar a voz de Deus, vindo todo dia cumprindo aqui. Não, cheguei lá, subi e falei assim, ó, senhor, hoje eu não saio daqui enquanto eu não escutar sua voz. Fiquei lá quieto, não falei nada. E fiquei lá quieto, fiquei acho que 1 hora, quase 2 horas lá, sem falar uma palavra. Aí na hora que eu ia desistir, que eu ia embora, que eu falei assim, ah, não vai acontecer nada, eu vou embora. Aí onde Deus foi lá e eu vi, falou nítido comigo, falou assim, você precisa perdoar. Foi só isso. Que aí na hora já me veio tudo que eu precisava fazer. E aí foi onde eu tive essa experiência de saber que, tipo assim, às vezes o silêncio e a calma, e quando a gente descansa o coração, é onde que
Deus realmente fala. E ele fala. Não tem como não falar. E o perdão era algo que eu precisava muito, que precisava ser trabalhado em mim. E foi nítido. Falou assim: você precisa perdoar. Foi só isso. E aí onde eu tive entendimento, que às vezes a gente só precisa do silêncio. É isso mesmo. Gente, quando eu vi isso daqui, eu olhei e falei assim, caramba, Deus... eu não trago Deus para a conversa. Eu entro na conversa dele. Quando eu vou orar, não é uma hora que eu vou chamar Deus para a conversa. É a hora que eu vou entrar numa conversa que ele já está falando. Agora, eu gostaria que vocês pensassem em outra coisa. O culto não é alguma coisa que você faz esperando que Deus venha. Deus já estava lá. Deus espera que você chegue. Prestem atenção nisso. Porque sempre a primeira ação é de Deus. Nunca é nossa. Nunca foi e nunca vai ser. E aqui ele continua dizendo assim, o coração da verdade. Toda a nossa jornada com Deus não começa com o nosso grito no escuro, mas com o som da sua voz que ecoa desde antes da fundação do mundo. A ideia fundamental que precisamos agarrar nessa primeira semana é que Deus é o iniciador. E ele não precisa de ser convencido a falar ou a agir. Ele já falou, ele já agiu e continua a se revelar. Nossa fé não nasce na nossa busca desesperada por um Deus silencioso, mas da nossa responsabilidade, da nossa resposta atenta a um Deus que já está falando. E essa é a nossa responsabilidade, de ficar atento ao que Deus já está falando. Boa parte de nós, irmãos, já deveria ter saído de uma fase de cristianismo ou de vida espiritual, da fase da criança e do adolescente. Mas por falta de conhecimento, nós nos mantemos nessa fase. Não sei se vocês já viram pessoas de 20, 30, 40 anos agindo como criança, não sabendo lidar com dinheiro, não sabendo lidar com as emoções, brigando por qualquer coisa. Você fala assim, eu não acredito, parece criança isso daí. Só mudou o exterior. Tem 40 anos, 35 anos, mas parece uma criança, adolescente, lutando por ego. Mas por quê? Porque ele não desenvolveu algumas coisas. E nisso eu já falei às vezes para vocês, mas vou retornar só para deixar bem claro isso. Eu moro na mesma casa desde 1974. Então, essa daqui era a casa dos meus pais. Meus pais faleceram em julho de 2022. Em dezembro, Deus falou comigo, falou assim, está na hora de você sair da casa dos seus pais. Falei assim, Senhor, eu errei em não sair da casa dos meus pais? Ele falou assim, você não errou, você ficou para cuidar do seu pai. Mas você não desenvolveu algumas coisas que você deveria ter desenvolvido. Vocês estão me entendendo, irmãos?
O que eu estou falando para vocês é que Deus, ele está preocupado mais com o nosso desenvolvimento como um caráter espiritual do que propriamente a nossa condição financeira, emocional. Todas essas coisas, elas são apenas coisas que passam, mas o que não passa é o que Deus está fazendo na nossa vida. E por isso que a coisa mais maravilhosa é você ouvir a voz de Deus. E você vai ouvir a voz de Deus em qualquer lugar. Numa música, pode ser uma música do mundo. Gente, tem algumas músicas que quando eu ouço assim, né? Por exemplo, aquela música do Roberto Carlos, falando sobre o amor, né? Não estou lembrando agora propriamente como que é, não é o que seria da minha vida, mas é aquela música Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E essa música vai falando, vai falando, vai falando. Assim, cara, como eu sinto Deus falar comigo com essa música, né? A música do irmão lá, aquele negão, irmão de dread lá, o Milton Nascimento, falando sobre aquele hino que canta lá, sobre o amigo. Amigo é coisa para se guardar. Eu sei que a maioria de vocês pode ter na cabeça assim, mas isso daí não é hino. Eu sei, mas tem muitos hinos também que não tem nada a ver com Deus, gente. Procura tirar um pouquinho a sua cabeça daquilo que acontece na igreja, porque aquilo que acontece na igreja nem tudo é de Deus. Tem muita coisa humana lá. E tem muita coisa que Deus está fazendo no mundo e que a gente não vê. Todo dom perfeito vem de Deus. É isso que diz a Bíblia. Todo. Arte também? Arte. Música, dança. Sim, artesanato. Todo dom perfeito vem de Deus. Então, Deus pode falar com você de qualquer forma. Num filme, numa peça de teatro, ou em qualquer lugar, num jogo de futebol, qualquer lugar. Deus fala com você, até na igreja. Deus fala com você até na igreja. É que lá tem pessoas lá tentando ouvir a voz de Deus, então está tudo muito mais canalizado. Mas até na igreja você pode ouvir Deus falar. Mas Deus pode falar com você em qualquer instante. Deus não tem limites. Não tem limites. Deixa eu continuar aqui. Em Gênesis, a criação não surge do acaso ou do nosso desejo, mas do comando dele. Deus disse. Mesmo após a ruptura causada pelo pecado, a primeira ação registrada de Deus não é condenação silenciosa. Irmão, isso daqui eu achei maravilhoso. Não sei o que vocês acharam, mas, meu Deus do céu, Deus não perguntou assim, falou assim, Adão, o que você fez? Né? Imagine o Marcelo e a Chayenne chegando num lugar e aquela bagunça e tudo sujo. Primeira coisa que você grita, Helena, o que você fez aqui? Ela não está presente. Entende? Você grita, Helena, o que você fez aqui? Não é, Marcelo? Nossas mães falariam isso. Deus não fala. Deus falou assim, onde você está? Não que ele não sabia onde estava, mas para dizer para o homem,
para dizer para Adão que o lugar dele, o local do encontro, ele não estava. No local e na hora do encontro, Adão não estava lá. E o problema de Deus não é o pecado, mas é você não estar onde Deus gostaria que você estivesse. Deus sempre tem um lugar para nós. Desde Gênesis, ele fez um lugar. Era o Éden. Depois era a Terra Prometida. E depois era Jerusalém. E depois era o templo. E hoje é Jesus. Estar em Cristo é o nosso lugar. É ali, nele. Por isso que nós precisamos buscar a comunhão. E, buscar a comunhão, gente, é parar. É falar menos e tentar ouvir mais. Não quer dizer que você vai conseguir sempre, mas a sua tentativa já é a vontade de Deus. Ouça de novo. A sua tentativa já é a vontade de Deus. Entendem isso? O sentimento que você tem de frustração é o seu espírito clamando por mais de Deus. E a sua tentativa já é a vontade de Deus se fazendo na tua vida. Porque não é você alcançar a voz de Deus, não, aquilo lá não é o seu fim. O seu fim sempre está na sua tentativa. O seu fim não está no resultado. O seu fim está no processo. Porque você nunca vai ser quem você gostaria de ser. Mas você sempre estará no centro da vontade de Deus quando você estiver caminhando para o alvo. Tentando fazer o certo de novo. E agora, uma lição. Roberto, eu vou tentar fazer o certo para eu ser abençoado. Você pode tentar, mas isso daí é burrice de novo. Isso daí é coisa de escravo. Isso é coisa de mentalidade de criança. A criança que faz o que é certo para poder receber uma recompensa. É besteira isso. Você tem que crescer. Crescer até que ponto? Crescer até o ponto de fazer o que você tem que fazer, porque isto é o certo. E não somente para o seu bem no sentido de ganhar alguma coisa boa, mas no sentido de, mesmo que seja alguma coisa ruim para você, uma humilhação, isso, se for a vontade de Deus, você está caminhando para o seu propósito. E não existe nada pior do que alguma coisa não viver para o seu propósito. Imagine só que esse celular aqui, ao invés de eu utilizar ele para fazer ligação, ir na internet, tal, eu uso ele como se fosse um peso de papel para que os papéis não saiam do lugar na hora do vento. Você está subestimando isso daqui. Você está fazendo com que isso daqui seja subutilizado. E agora, toda vez que eu tentar utilizar ele, alguém de vocês fala assim, eu tenho dificuldade de usar celular, mas toda vez que você tentar, você vai estar chegando mais perto do propósito do celular do que se você deixar ele parado quieto. Toda vez que você tentar, mesmo que não consiga fazer todas as coisas que o celular pode fazer, mas você vai estar chegando mais perto do propósito dele. O celular, se ele tivesse consciência, ele ia falar assim, obrigado por você estar tentando saber mais a meu respeito. Obrigado por você não me deixou de lado, que você está procurando entender como eu funciono. Entende isso? E você
não é uma coisa, você é uma pessoa. Quanto mais você busca saber as coisas de Deus, mais você aprende as suas coisas. Quanto mais você começa a conhecer o seu Pai, mais você aprende quem você é, porque você é filho de Deus. Você é parecido, imagem e semelhança de Deus. E aqui diz, mesmo com a ruptura causada pelo pecado, a primeira ação foi Deus. E Deus não condenou ninguém. Deus perguntou, onde você está? Ele toma a iniciativa de restaurar a conexão. Então, ele não esperou Adão pedir perdão. Como ele não vai esperar nunca você pedir perdão? Você acha que Deus vai esperar você pedir perdão ou se acertar para que você se reconecte com Deus, que você ganhe uma bênção, que você se arrependa? Não, não, não. Deus sabe que você é um cara que, se depender de você, as coisas não vão dar certo. Ele sabe. Ele sabe que se depender de você, você vai trair ele. De novo. Ele sabe de tudo. E para ele não tem mais problema, porque ele já pagou todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Tudo foi cravado na cruz. Aquilo que você devia, ele simplesmente pegou assim, opa, está rasgado. Isso não vale mais. Mas, Roberto, por que eu sinto todas essas coisas? Porque agora é a hora da gente submeter o nosso corpo, as nossas emoções, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente sente, submeter a ele para que a gente cresça e essa vontade que a gente tem natural de sobreviver, ela diminua. Ele toma a primeira atitude na nossa vida espiritual, não é pedir aqui, exigir ou tentar ativar Deus, né? Eu gostei do modo como o Charles falou, né? Que às vezes vai orar de manhã para tentar ativar o modo Deus, né? Modo Deus. Deus, estou entrando agora na tua presença vou dar umas dicas para o senhor a respeito de hoje, como que eu quero. Abençoa tal coisa, abençoa tal coisa, abençoa tal momento, abençoa tal pessoa, tal, não deixa acontecer isso, não deixa acontecer aquilo, tal. Agora eu vou te dizer uma coisa para você. Pasme, se você não orar, não vai acontecer nada também. Nem de bom, nem de ruim. Porque sua oração não ativa Deus. Deus vai te abençoar mesmo que você não ore, mesmo que você não leia, mesmo que você não dê o dízimo, mesmo que você... Porque não é isso que ativou Deus, é o amor dele. Não é o que você faz, é o que ele fez. Não é o quanto você o ama, mas o quanto ele o ama. Por isso que é graça, favor imerecido. Não é o que você faz. Aquilo que você faz, você deixa ele contente porque você está se esforçando num processo doloroso para se chegar a ele. E nesse processo, ele fica feliz da vida. Fica feliz. Feliz. Mas quando você erra, ele não fica triste. Ai, coitado, eu estou triste porque ele não fez. Não. Ele conhece você. Ele sabe, por isso que ele vai tentar outra vez. Por isso que ele vai colocar outra pessoa. Por isso que ele vai mandar alguém te buscar lá em Bauru. Por isso que ele vai te convidar para participar de um curso. Por isso, porque você desistiu de si mesmo, mas Deus não desistiu, porque não estava na sua mão. Você não tem o controle, ele tem. E ele diz quando ele quer. E ele vai a primeira
Agora ouça só, presta atenção. Tem uma palavra na Bíblia que fala sobre... São 3 parábolas que Jesus faz, uma atrás da outra. A dracma perdida, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, o filho pródigo. A ovelha perdida, o pastor deixou tudo e foi lá buscar. A dracma perdida, a mulher deixou tudo para encontrar aquilo lá. E começou a varrer tudo lá para achar. O filho pródigo, o pai ficou em casa esperando o filho tomar a decisão de voltar. A ovelha, ela não sabe, não entende a respeito de si mesma. Ela não consegue voltar. Por isso que ela precisa de alguém. Talvez, Charles, quando você estava lá, você estava com uma ovelha. Você não tinha mais condição de voltar. Não era somente uma questão de capacidade, né? Por causa de anos e anos no crack, você perdeu essa capacidade. Então você virou uma ovelhinha. E Deus se rebaixou e falou assim, esse daqui nem filho é mais. Ele não tem essa capacidade, tem que voltar lá. Fui lá. Vou lá buscar ele. Mas daí, por que a dracma? A dracma é um ser inanimado. Ela não tem nenhuma vontade. Algumas pessoas estão assim no mundo, gente. Com o espírito morto. Eles não sentem nada. Então, alguém tem que sair e ir lá correr atrás para tentar achar ele. Como nós achamos lá quando nós estávamos andando de bicicleta, Charles. Lá, o seu amigo, o Rogério, chegou lá. Quem é você? Você é o Charles? Eu sou, e você? Ah, Rogério, tal. Alguém precisa encontrar, Charles. Você tem que sair para achar essas pessoas. E o chato, Rafael. O chato, Marcelo. O chato, Kaique. O chato, Paulo. É que você não está mais procurando essas pessoas. O chato é que elas estão tão perdidas, mas você está tão ocupado com a sua casa, com a sua vida. Não... É tão chato, porque você antes você ia, mas agora tem esposa, né? Tem filhos. Tem um monte de coisa para fazer na igreja, né? Talvez antes fosse melhor. Talvez antes fosse melhor. E tem lá a ovelhinha que perdeu a capacidade de ser filho. Talvez vocês conheçam alguém. Talvez vocês mesmos conheçam alguém que fala assim, cara, esse é filho. Ou era filho de Deus, agora eu acho que não tem essa capacidade de voltar. Pô, cara, vocês vão esperar de mim que vá atrás dos seus amigos. Vocês vão esperar de mim que vá atrás das pessoas que vocês conheceram, que vocês amaram, que caminharam com vocês. Vocês vão esperar de mim. Eu nem sei quem eles são. O pastor que eles precisam chama Marcelo, chama Rafael, chama Kaique, chama Charles, chama Paulo.
Não chama Roberto. Esse é o pastor, você é o pastor dele. Você que deveria ir atrás dessa ovelha perdida. Entenda o seguinte, eu vou falar para vocês entenderem na lata. Agora eu vou falar para vocês aqui, nessa relação entre eu e vocês. Vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. Vocês estão aqui porque eu escolhi e chamei vocês para vir para cá. Eu escolhi vocês. Nenhum de vocês me pediu, vem, não sei o que tem. A não ser o Rafael, falou assim, nós precisamos de novo ter. O Rafael até falou, tá? Mas por que eu fiz isso com vocês? E por que eu fiz, por exemplo, com o Marcelo, que vocês nem conheciam na igreja? Porque eu tô lá, eu tô vendo todo mundo. Ninguém para mim é invisível. Eu decidi encontrar os carros vermelhos. E eu sei que tem dentro da igreja. Na hora do culto, tem carro vermelho lá. Passei uma vez. Ninguém conversa com fulano. Ninguém conversa com o marido da Brenda. Ele entra, sai, ninguém conversa com o marido da Brenda. Eu sou um dos únicos que conversa com ele. Pergunto como ele está, sei o que ele está fazendo, sei o que ele... Pergunta. Minha tarefa de pastor, né? Não, eu sei o que é ser invisível. E eu não vou deixar os meus irmãos serem invisíveis perto de mim. Não vou deixar. Não vou deixar. Nenhum dos meus irmãos vão ser invisíveis perto de mim. E enquanto vocês andarem comigo, eu espero que o Espírito de Deus incomode você, até o ponto de você deixar de ser como você é. E se você precisar de uma referência nessa área, olha para mim. Faça como eu faço. Pode olhar para mim. Faça como eu faço. E eu falo isso para vocês porque eu quero que daqui a pouco vocês façam isso com as pessoas que vocês estiverem andando. E vocês têm que tomar vergonha na cara. Na igreja não pode ter pessoas que você não conheça, não sabe o nome. E outra coisa, está na hora de vocês estarem pensando nas ovelhas que estão lá fora, que são amigos de vocês que deixaram Jesus, e as moedinhas. Tem um monte de moeda perdida aí, que não sabe o caminho da vontade de Deus, e Deus está esperando que você vá lá, varra a sua casa para encontrar essa moeda de novo. Ok? Na palavra tem algumas coisas muito importantes. Quando Deus disse em Gênesis, haja luz, tem uma palavra aqui que é original, que é Vaiomer. Vocês já ouviram essa palavra, né? Vaiomer e tá lá Dabar. Não é apenas um som ou informação. Alguns de vocês aprenderam que há poder em suas palavras e vocês ficam falando para ver se acontece. Roberto, mas não há poder em suas palavras? Há poder nas palavras de Deus que tem um conteúdo anterior àquilo que saiu da boca. Não adianta ter a palavra, você falar somente. Isso daí é sino. Bate assim, é um som só. Tudo aquilo que você fala e não tem conteúdo, não está dentro de você,
não vai acontecer nada, nem de bom nem de ruim. Isso daí é só frase de efeito. Se você está com muita ira no seu coração e você fala e amaldiçoa, aí acontece. Sabe por quê? Tem conteúdo. Mesmo que seja ruim, sai com força, com poder de criação ou de destruição. Quando você ama muito e você fala, aquilo lá vai construindo e levando para cima. Agora, vamos orar pelos irmãos lá da África. Vamos, a gente joelha e ora. Vale, sei lá, porque não tem nada no seu coração, não brotou nada. Se vocês tivessem sentado, a gente tivesse sentado, compartilhado, e falando das coisas que estão acontecendo na África, e babá, quem sabe Deus nos desse um coração empático e nós sentíssemos a dor deles, quando nós sentimos a dor deles, agora vai orar. Está me entendendo? Agora vamos orar. Porque agora você tem alguma coisa para transformar em vida. Aqui, Deus chamou e perguntou, aonde estás? Então, aqui o toque de profundidade, a IECA, é mais que uma pergunta geográfica, é onde está você em relação a mim? É um chamado relacional. E aqui diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sempre Deus é primeiro. Sempre Deus faz. O amor aqui, o amor é iniciador. Ele amou. É a questão do amor ágape. E aqui, eu não estou indo ponto a ponto, porque, na verdade, é importante que a gente compartilhe dessas coisas. Mas, mais do que o conteúdo, né, é a gente compartilhar aquilo que a gente sentiu. Aqui teve a história. Todo mundo leu a história? História da Mariana. História da Mariana. Daí teve a gente. E essa reflexão poética aqui? Deixa eu ler. No ruído da busca. Eu até mandei pra minha mãe. É? Linda, né? Eu vou ler. No ruído da busca, minha voz se esvai, tentando alcançar um trono que alto está. Mas no silêncio atento, ouço um sussurrar. Filho, antes que clamasses, eu já estava lá. Minha palavra te criou, meu amor te chamou. A conversa começou bem antes de você chegar. Maravilhoso, né? Que lindo, que lindo. E aqui, então, existem algumas perguntas, né? Algumas perguntas que eu gostaria que cada um de vocês depois entrasse no grupo e respondesse. Pergunta 1, 2 e 3. Coloque lá no seu coração ali, veja. E essa semana, até quarta-feira, né, tem amanhã, tem quarta, vamos deixar até quinta. Quinta-feira, daí eu coloco a lição nova. Dá uma olhadinha e responda essas perguntas. Mas responda depois de você meditar sobre elas. Tá bom? Pode ser, gente? Por quê? Porque nessas coisas aqui tem justamente aquilo que o Paulo falou dos ruídos. Não é? Dos ruídos internos e externos que mais dificultam a capacidade de aquietar-se. E aqui uma proposta. Nesta semana, antes de iniciar suas orações com uma lista de pedidos,
reserve alguns minutos de silêncio intencional. Use esse tempo não é para limpar a mente, mas para se colocar conscientemente na presença do Pai que já estava lá. É a mesma coisa que você entra assim, corre para a sala, chegando assim, senta e fala assim: desculpa, Pai, estava atrasado, cheguei. O que o senhor quer? Entende isso, gente? Consegue entender essa analogia? Então, é isso aí. Beleza. Vamos lá. Gostaria que vocês falassem alguma coisa daquilo que vocês sentiram no seu coração hoje, o que mais te marcou, uma impressão, um sentimento, uma palavra, pode ser alguma coisa que você leu, não importa. Compartilhe alguma coisa com a gente. Quem quer começar? Vai lá, Kaique. Eu queria agradecer o Charles e dar glória a Deus aí sobre a vida dele, que Deus fez. E agradecer pelo compartilhamento que ele deu aqui, porque me deu mais esperança que meu irmão. Porque, como eu comentei com o pastor, meu irmão, desde os 13 anos dele, ele está sempre preso, usuário de droga, destruiu toda a nossa família, e hoje está preso, né? Então a gente às vezes perde a esperança, né? Mas quando vê o que Deus faz na vida de pessoas assim como fez com o Carlos, a esperança volta, né? Mais uma vez. Então, obrigado por compartilhar aí, parabéns, continua firme aí, Carlos. Uau. Vai lá, Marcelo. Começa um, depois vai o outro. Aí eu queria agradecer, assim, sabe, a Deus mesmo, porque eu vou falar para todos aí. Eu era uma pessoa bastante ativa, ligado no 220. E Deus, eu me revoltei bastante no começo. Me questionava, questionei muito a Deus. Mas hoje eu entendo que isso foi pro meu bem, sabe? Isso foi ele me parando um pouco para mim cuidar de outras áreas, de outras coisas, porque eu só pensava em trabalhar, trabalhar. Eu saí dos caminhos de Deus, eu abandonei os caminhos de Deus por causa de serviço, para trabalhar. Minha gana era trabalhar. E ele falou: não, você não nasceu para isso, você tem que vir um pouco aqui, você tem que cuidar de outras áreas. Aí ele me parou, me brecou para isso, sabe? Hoje eu entendo. E ele vai dar vitória. Eu tenho certeza. Mas eu vou com outro pensamento. Hoje eu entendo isso. Que se ele quisesse aquele dia, por causa de 5 minutos, ele tinha me levado. Eu tinha morrido. Entendeu? Mas ele deixou. Ele me deixou aqui pra me rever muitas coisas. E é por isso que eu dou glória a Deus bastante. E hoje eu entendi que 46 anos eu fui da igreja desde meus 15 anos. Mas eu nunca fui uma pessoa, sou conhecedor da palavra, tudo.
Mas eu nunca fui uma pessoa que se entregou totalmente a Deus, sabe? E ele falou, não, não é assim. Você tem que se entregar. E hoje eu entendo isso. Hoje eu dou graças a Deus por isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado, meu. Vai lá, Marcelão. Bom, hoje o que o Charles começou falando aí que talvez ele é o que menos sabe, menos tem conhecimento, acho que eu me colocaria muito junto dele nisso. Hoje, analisando tudo, eu ainda tô meio que engatinhando ainda. Tenho muito a aprender, muito a desenvolver, e eu acho que está sendo muito válido essa experiência que nós tá tendo aqui. Isso para mim, vai edificar muito a minha vida. Que bom, Marcelo, que bom. E aí, Paulo? Compartilha com a gente um pouco aí. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Essa poesia, você que escreveu, Roberto? Você vai encontrar um monte de outras. Mas teve muita ajuda, tá? Tive muita ajuda, mas... O meu comentário vai ser uma frase. Aprender a responder conforme agrada o coração de Deus. Amém. Amém. É isso aí, Paulo. E é só isso que importa, né? Charles? Claro que o Marcelo falou, eu não entendi porque fui chamado, não senti nem um pouco dentro dos padrões de quem poderia aprender alguma coisa ainda, mas eu tenho visto já nesse pouco tempo que isso vai transformar, já está transformando grandemente a minha vida para o propósito para o qual Deus me chamou para esse curso, para esse discipulado, e que se eu soubesse eu não estaria aqui. Ele chamou porque eu não sei, e é justamente onde eu não sei que ele quer ensinar a quem sabe, a quem acha que sabe, mais ou menos assim. E vocês vão ver que o Rafael e os outros devem perceber que, desde que eu vim para Cristo Salva, eu não trabalho com pastores, e nem com diáconos, e nem com líderes. Eu chamo aqueles que estão à margem. Porque se eu ajudar vocês, e a vida de vocês mudar, a esposa de vocês vai dar glória a Deus, porque vocês não eram do jeito que vocês se tornaram. As pessoas vão olhar para assim, como essa pessoa cresceu? Vai haver eu espero que haja uma forte gratidão, ao ponto de que vocês mesmos se convençam de que, já que vocês receberam alguma coisa de graça, vocês devem se esforçar para dar alguma coisa de graça para aqueles que estão ao seu redor e não foram escolhidos também. Eu espero
que vocês escolham quem não está sendo escolhido. Aqueles que são invisíveis, eu espero que vocês se compadeçam deles e vocês vão atrás deles. Rafa, Eu gostaria de compartilhar aqui, é que, tipo assim, um negócio bom que a gente deve pensar, que é o que eu coloco pra mim todo dia, né? Todo dia eu acordo e eu falo assim, pô, hoje eu tenho que aprender algo novo. Que eu acho que isso é o que nos transforma e nos motiva no nosso dia. E assim, é, acho que aqui ninguém é melhor que ninguém. Senão a gente não tava aqui, tava no céu. E, pô, que nem eu falei, isso aqui é muito bom, porque igual mesmo, muitas vezes eu sou muito falha, não cumprimento muitas pessoas. Vem alguém novo, eu realmente vou lá, falo tudo tal, mas se eu vejo que já tem muita gente indo, eu não vou. Falo assim, já tem muita gente, a pessoa vai acabar assistindo. E assim, sobre o nosso conteúdo, cara, é muito bom. Só que não eu falei, agora a gente cabe a nós chegar na igreja e tipo compartilhar isso com pessoas que não estão no grupo, para que eles vejam e tenham interesse para que eles possam vir estar no grupo também. E é assim, cada dia crescendo. Só o Luciano que a gente não chama pro grupo porque ele não gosta de mim. isso mesmo. Brincadeiras à parte, mas foi muito bom o tempo com vocês, pessoal. Muito obrigado aí. Me desculpe qualquer coisa que eu fiz com alguém, se eu talvez tenha destratado, tudo tal. Peço perdão, mas eu sou falho, né? Como eu disse aqui, o Roberto gosta de falar para mim também, Rafael, você, né, tem que melhorar, mas eu vou buscar cada dia ser melhor, cada dia poder ajudar mais, ser mais aberto também, que eu acho que isso tá faltando o Rafael voltar. O Rafael já foi mais aberto, hoje está um pouco mais fechado, mas vamos aí que a gente melhora cada dia. É isso mesmo. E lembrando que não é o resultado que vai definir se você está na vontade de Deus ou não. É o processo. Se você entrar no processo de ouvir a voz de Deus e corresponder, como Paulo falou. A palavra, Paulo, a palavra-chave é corresponder. Então, nós estamos aqui falando assim, irmãos, vamos ouvir a voz de Deus. E quando ouvir, o que nós vamos fazer? Corresponder. E corresponder que horas? Agora, na hora. Faz sem pensar. Vai matar um pouquinho o seu ego, mas vai acontecer. Como o Rafael mesmo disse, quando ele ouviu de Deus, Deus mandou assim, vai perdoar. E essa é a grande questão. Quando Deus fala, normalmente, lembra, Paulo, lembra de Jacó? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Quando o anjo falou com ele, quando Deus falou com Jacó, Jacó ficou manco. Ouça só o que eu vou dizer. Não espere ouvir a voz de Deus e você não sair de lá com um problema que você não tinha. Você vai sair de lá ou manco, ou meio torto, ou meio de alguma forma. Porque nós vamos levar as marcas de Jesus. Nós não vamos salvar ninguém. Agora, Deus gostaria que nós nos esforçássemos para cada dia ficar mais perto daquilo que Jesus é, varão perfeito. Mas não é para que você seja abençoado. Às vezes, vai ser para que você sofra mais. Ouça, nenhum dos amigos de Deus. Presta atenção.
Se você quiser ser amigo de Deus, saiba que Deus deixa os amigos dele sofrerem mais. Por quê? Porque é uma tarefa que só os amigos podem fazer. Quem não é amigo não vai conseguir. E Deus, então, dá aos seus amigos. Você vai pegar todos os amigos de Deus lá em Hebreus, foram cerrados, esquartejados, crucificados. Por que que tinha que ser amigo? Porque quem não é amigo não consegue dar a vida pelo seu amigo. Então, mas é o propósito. O propósito é que o amor seja tão grande que transforme você em amigo de Deus. Isso o capacite a você sofrer por amor a Ele e Ele não ter perigo. Assim, se eu apertar muito alguém de nós aqui, é capaz de espirrar, de ir embora, de se frustrar. O amigo não vai. O amigo vai sofrer até o fim e vai morrer de cruz. Que Deus nos dê graça para sermos amigos de Deus. E quando nós formos amigos de Deus, porque que privilégio ouvir a voz de Deus todo dia, sempre, todo instante. Mas se você se tornar amigo dele, você está preparado para assumir as dores do seu amigo e você tentar satisfazer, assim, o que te aflige, meu amigo? Deixa eu fazer alguma coisa para aliviar o teu coração. Os amigos de Deus vai levar isso. E o amigo vai ficar feliz em atender a voz dele, mesmo que sofrendo. Amém? Então tá. Vamos orar. Senhor, são tantas as coisas, aquilo que compartilhamos hoje, e eu peço em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos tenha revelação do Senhor e que seus olhos sejam abertos, sua mente seja aberta, seu espírito seja liberto, que as suas emoções sejam destravadas, o seu entendimento seja aberto e todos nós, Senhor, possamos estar ouvindo o Senhor falar e correspondendo com a tua vontade. Muita coisa que nós ouvimos, nós recebemos com alegria, mas nós não entendemos ainda, porque falta-nos capacidade, cognição, mais coisas para nos ajudar no nosso intelecto, mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, não somente a ter a revelação, mas entender e depois a praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro para cada um dos meus irmãos, que a tua vontade se cumpra na vida deles completamente, em nome de Jesus. Amém. Beijão para vocês. No rosto. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Obrigado pela... Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite. Tchau. Deus abençoe aí todo mundo.